Gazini, 17 de novembro de 2024. Vou colocar de novo aqui a página inicial do que eu quero falar hoje, que envolve quadrinhos como arte, envolve fanzines como artezines, envolve livros de artista e também tem um pouco a ver com, vou arriscar aqui, eu estou fazendo hoje um Gazini que seria um prenúncio, uma fala, digamos assim, que tem o potencial de ser um artigo expandido. Eu inventei essa agora. Se alguém já inventou antes, pode depois colocar, eu não sei. Por que um artigo expandido? Eu não vou escrever, eu estou falando e mostrando como se fosse um artigo. Ele tem uma certa complexidade de informações aqui que me vieram devido a essa, vou aumentar aqui a fonte, devido a essa chamada aqui do site da ECA, Escola de Comunicações e Artes da USP. Então lá, vamos tentar entender isso. Trabalhos artísticos na academia instauram novos conhecimentos, né? E aí eles colocam aqui: não é raro na ECA que trabalhos acadêmicos sejam apresentados no formato de obras artísticas. No caso das artes visuais, isso acontece tanto nos TCCs, nas iniciações científicas, quanto na pós-graduação com dissertações e teses, e até pós-doutorado. Bom, só um momento aqui. Na UFG, na Faculdade de Artes Visuais, no curso de Artes e Cultura Visual, tem também a linha B, da qual eu fiz parte no meu pós-doc, supervisionado pelo Edgar Franco, em que há um trabalho um trabalho teórico-prático. Então, a linha B de pesquisa, o mestrando, doutorando e pós-doutorando pode pesquisar e também elaborar trabalhos artísticos. Então, tem uma confluência tem um paralelo com esse dizer aí das informações da ECA USP, em que alguns trabalhos se fazem como arte, né? Se apresentam também no formato de arte, né? Então vamos lá, vamos continuar mais um pouco aqui. Então, nessas pesquisas, né, são elaborados conceitos profundos do fazer artístico e produção de sentido em obras práticas, que é o mesmo aqui que eu falei. Não só na UFG, tem uma outra universidade federal no sul do país que faz isso também. Eu agora não me recordo qual. E também quando fizemos o Seminário de Arte e Pesquisa, o Seminário Internacional de Arte e Pesquisa, Arte e Cultura Visual, né? O CIPACV, Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual, da UFG, também tem uma universidade do Uruguai que tem umas linhas similares às nossas aí do Brasil, né? E que também aportam essas questões artístico-teórico-práticas. Bom, no mundo todo deve ter isso espalhado em universidades, né, nos Estados Unidos, na Europa, mas aqui nós estamos falando então do Brasil, em que há uma notícia aqui da ECA que dá um vislumbre, dá uma abertura para que se conheça isso, né? Porque, não sendo na área de exatas e de biomédicas, essa área artística e de arte e comunicação ela é pouco destrinchada, ela é pouco disseminada para quem não é da área, né? Então estamos aqui abertos nesse link e é bem interessante que haja essas especificidades e esclarecimentos, né? Bom, e diz aqui que muitas vezes essa elaboração em obras práticas, né, dispensa a elaboração de um texto acadêmico, como é tradição em teses e dissertações, os textos acadêmicos, né? E aí é interessante que, com relação às histórias em quadrinhos, com a valorização que elas foram tendo durante as décadas, as 2 últimas décadas principalmente, começou-se a se preocupar com isso, né? Então, na UFG em Goiás, por exemplo, tem um TCC aqui que é da Duane Ribeiro, em que parte dele é em quadrinhos, né? É a parte teórica, que esse aqui, linha clara, uma jornada metalinguística, né? Nessa HQ é parte integrante da pesquisa de TCC intitulada Linha Clara, uma jornada metalinguística. E aí,
na parte prática temos aqui os quadrinhos. Já está sendo feita uma dissertação completamente em quadrinhos, já está se aventando isso lá na FAV-UFG, né, sob a orientação do Edgar Franco. Mas eu queria mostrar para vocês também esse outro aqui, que é norte-americano. Já saiu no Brasil, inclusive, que é a obra Desaplanar, né, que é de Nick Suzanes. Vejam lá, foi a primeira dissertação da Universidade de Columbia a ser apresentada em forma de quadrinhos. E aí o livro foi publicado pela Harvard University Press em abril de 2015 e ganhou ainda uma premiação da Lindward Graphic Novel Prize como livro do ano. E no Brasil saiu a obra também, que é essa aqui, né? Saiu em forma de quadrinhos, né? Que saiu em quadrinhos também, saiu como uma edição em quadrinhos lá nos Estados Unidos e provavelmente em outros países pelo mundo afora. Então isso não é uma novidade, né? Mas é importante que se possa falar sobre isso e mostrar, né? Principalmente na área dos quadrinhos, né? Porque os quadrinhos eram tidos até o começo desse século como uma arte menor, algo sem muita importância, e agora isso se inverteu, consegue-se vislumbrar a importância que tem os quadrinhos e até torná-lo factível como uma produção artístico-científica, né, na forma de quadrinhos. Bom, retomando lá, deixa eu voltar aqui para o site para a gente ainda ler mais um pouco. Tá aqui. Um exemplo comum desse trabalho são chamados livros de artista, e aqui chega num ponto que eu gostaria de mostrar também, porque tem uma relação com os artezines, mas vamos lá. Isso é obras de arte na forma de livros que trazem gravuras, fotografias, outros tipos de imagem que podem ou não ser acompanhados de textos, quer acadêmicos, como uma dissertação, quer artísticos, como poemas e contos. A justificativa para esse tipo de trabalho é que muitas vezes a produção de uma obra já é uma prova de conhecimento na área onde ela se manifesta. Isso vale também para os quadrinhos, né? E vale também para os fanzines, os artezines, que não são mencionados aqui porque eles ainda são, de certa maneira, desconhecidos na área acadêmica. Eles estão galgando posições, se tornando cada vez mais conhecidos, principalmente na área artístico-acadêmica, na área acadêmica das artes, que se teve preconceito com quadrinhos, todas as áreas tiveram, mas a de artes também tinha, agora não estão tendo mais. Os fanzines, eles nem são muito mencionados porque há uma certa resistência e um pouco de preconceito com relação a eles por desconhecimento, né? E eles vão se tornando cada vez mais conhecidos e dia virá em que um texto como esse aqui vai divulgar também que os artezines estarão nessa situação. Mas aí tem uma diferença, né? Tem diferenças. O que é um livro de artista, o que é um artezine, que é algo que fica sendo bastante... É algo que se abre para bastante especulações e pesquisas e tentativas também teóricas de se trazer em pauta essas diferenças, né? O que seria um livro de artista, o que seria um fanzine de arte ou um artezine. E aí eu vou cortar um pouco essa continuidade aqui só para mostrar alguns trabalhos já feitos e que vocês vão conhecer se já não conhecem, né? Antes disso, eu até quero mostrar esse livro, que é do Marshall McLuhan, com a arte de Kentan Fiore. Ele entra nesse enredo aqui que eu estou tentando trabalhar, teoricamente, né? Com esse meu artigo ampliado, que eu estou chamando ele assim agora. Porque é um livro que, quando você folheia, ele tem textos quase como poéticos, entremeados a páginas com imagens que ultrapassam os limites das páginas, que estouram, que explodem as páginas, tal qual como alguns quadrinhos que a gente vê em que a página, o desenho extrapola o limite da página, né? Mas não só isso, tem essa questão poética num livro teórico, né? Então o meio são as massagens. Aqui eu abri um texto qualquer de provavelmente um leitor, um pesquisador. Eu nem cheguei a ler muito, li alguns trechos só, mas achei interessante. É como se fosse uma resenha, né, do livro, sobre o livro, né? Então aqui ele coloca alguns itens interessantes, como uma estética pós-moderna. O livro Meio são as massagens, escrito pelo filósofo, educador e comunicólogo canadense Marshall McLuhan, com ilustrações de Kentan Fiore, possibilita, entre outras coisas, uma reflexão sobre as relações entre a percepção e os meios de comunicação e informação que nos afetam, né? Foi publicado em 1969, portanto é um livro até de vanguarda. É um livro que eu ouso dizer
que ele está quase como um livro de artista, ou quase como um livro-zine. São interessantes essas colocações que eu estou pondo agora. Esse livro do Marshall McLuhan eu já citei antes, em algum outro, acho que citei até em alguma palestra minha, que ele lembra bastante o que seria claro, um livro de artista, mas eu falei que ele seria também um livro-zine, ele se aproxima disso, porque é um livro que tenta ampliar e se abrir, extrapolar o conceito de um livro teórico, né? Eu estou com o livro aqui, vou mostrar para vocês algumas. Aqui tem a parte interna do livro, né, normal, e tem as páginas duplas. Deixa eu ver. O livro. Deixa eu ver alguma sequência aqui. O livro, sim, aqui eu tenho. O livro é um prolongamento do olho. A roupa é um prolongamento da pele. É uma sequência de imagens aqui. Os circuitos elétricos, um prolongamento do sistema nervoso central. A imprensa, um artifício duplicador. Eu estou pulando algumas páginas agora. Agora não está mais na sequência. Então é um livro, é um livro de artista teórico. Ou é um livro-zine. Né? É um livro realmente interessante, diferente e que fiquei contente de tê-lo já faz um tempo que eu tenho. Comprei em sebo há muito tempo atrás. Na época, eu acho que pouco depois do meu mestrado. Bom, olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artes zines, biográficos zines e afins.